definição de relações tóxicas são relações que nós temos com pessoas que ou eu me deixo sofrer, ou eu me deixo atingir pela negatividade da pessoa, ou eu também atinjo. É uma relação conflituosa, poderíamos dizer assim, definindo assim como relações tóxicas, onde a irritabilidade, onde o inconveniente, aonde não existe um respeito um pelo outro ou não aceitação de um pelo outro. Portanto, uma das coisas muito interessantes que nós poderíamos começar a pensar nessa nossa segunda aula é manter segredos de você mesmo ou dos outros. Formas de segredos são negações. Freud na teoria dele já nos diria que deliberada medo de expor quem você é condicionalmente em função de uma família desequilibrada. O que Freud está dizendo é que toda negação é, na verdade, uma reafirmação. O negativo é algo que eu gostaria de fazer, mas não tenho, então, coragem. Talvez essa questão é uma questão um pouquinho mais complicada, onde que o meu não é um sim consciente. Só que eu reprimo este não, e essa repressão me leva a uma explosão. Implosão, implodo primeiro e depois eu explodo aqueles que eu menos tenho afinidade. As relações tóxicas estão muito ligadas à questão da afinidade, também da escuta e da fala, o tipo de pessoa e quais os defeitos ou das limitações que o outro me mostra. É muito comum que eu não goste daquela pessoa que eu me vejo nela, que nós chamamos já na primeira aula de espelho. Talvez aqui a gente poderia trabalhar um pouquinho o ser justo conosco mesmo para nós sermos justos com o outro. A conflitividade, o conflito se dá na medida em que eu não aceito o outro. Eu acho que o outro necessita das minhas receitas ou daquilo que eu verdadeiramente acho que certo. Então a minha verdade está querendo ensinar na verdade do outro o que é mais verdade para mim. Então uma verdade é o que eu acredito, outra verdade é aquilo que o outro acredita. E às vezes eu digo assim, não, você está errado. Quem disse que você pode dizer para outra pessoa que ela está errada? O máximo que você pode dizer, olha, eu penso dessa forma e sei que talvez você pense de outra forma. Qual que é a forma melhor que nós podemos então entrar num acordo? Por isso nós chamamos dialética e diálogo. Dialética é uma discussão que leva a um diálogo. São duas posições contrárias que podem ser discutidas. E diálogo é quando existe uma concordância, mas existe também definições que são necessárias conversar. O grande problema das pessoas é que elas não escutam as outras pessoas. As relações tóxicas, elas estão muito ligadas a questões de não escuta, de não estar presente inteiramente no outro. E isso é importantíssimo. Quando alguém está conversando conosco, quando alguém está dialogando conosco, nós temos que ficar por inteiro na frente do outro. Não é inventando ou fingindo que estamos ouvindo o que a outra pessoa tem a me dizer. É escutar e depois responder se for necessário. Então, uma das primícias das relações tóxicas são justamente essa, que é não ouvir o outro. O outro está me falando uma coisa, eu já tenho uma resposta para ela, porque a minha posição deve ser a posição que deve ser levada em conta. Então, eu já tenho a minha opinião formada e eu não quero, então, sair do lugar que eu me coloquei ou que eu acho que tenho direito ou porque estou muito certo. Então, a teimosia
é uma das coisas que implica nas relações tóxicas. Uma outra questão é que nós precisamos sempre de alguém para dar a culpa. Alguém deve ser culpado, não sendo eu. Então, eu culpabilizo outras pessoas e eu não sou feliz por causa de você, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz porque eu não tenho o trabalho que eu gostaria, ou eu não sou feliz porque a profissão que eu escolhi não era essa bem que eu queria. Então, eu culpo, eu dou desculpas para não avançar. E um terceiro elemento é que ignorar as próprias fraquezas, eu começo a ignorar as minhas limitações, as minhas fraquezas, e ignorar isso é um perigo enorme, porque eu sempre vou achar em alguém para poder criticar, vou achar alguém para poder dizer aquilo que eu não assumo em mim mesmo, que o outro tem o defeito. É muito comum que a gente dê conselho para os outros, que a gente reclame, que a gente dê sugestões e não sei mais o que, em várias circunstâncias, achando que nós somos os melhores e que nós temos a solução para o mundo, etc. Uma sugestão bem interessante que talvez Schopenhauer, um filósofo, vai dizer que para que você possa entender o outro, deve sentar na cadeira do outro e a partir dali programar o que você acha do que o outro está te falando. Então é importante a gente sentar no lugar do outro, a gente esperar um pouquinho, a gente perceber o outro, a gente olhar o todo para que uma parte seja salvaguardada como positividade. Depois nós temos que separar o que é do outro e o que é meu. Isso nós já falamos várias vezes no PTH1, mas aqui se repete isso porque na medida que eu vou lutando para que eu seja melhor, tudo em volta de mim se torna melhor. Mas eu tenho que aprender a lidar com o que é meu e não com o que é do outro. Um exemplo comum, muito comum, é que às vezes as pessoas estão doentes e eu fico doente com a pessoa. Não, quem está doente é outra pessoa, eu posso ajudar, ser solidário, eu posso me dispor a ajudar essa pessoa que está doente. Mas se eu ficar doente com ela, eu vou ser mais uma pessoa doente, para ser cuidada. Eu tenho que, então, separar o que o outro está sentindo e eu vou tentar ajudá-lo do que eu estou sentindo diante do outro. Então, eu queria que vocês entendessem e compreendessem bem isso, porque é separar entre o que o outro sente, o que eu sinto, o que o outro faz, o que eu faço. Eu não preciso copiar, eu posso ser original, mas não exigir dos outros que sejam com a mesma originalidade que eu tenho. Tem pessoas de todos os tipos, pessoas tímidas, pessoas mais alegres, pessoas que se vestem de uma forma ou de outra, pessoas que sentem a vontade de falar qualquer coisa, outras pessoas são mais polidas, e assim temos uma lista de personalidades e de ações que as pessoas então cultivam durante a sua própria vida. Lutar para manter o mal contido talvez fosse um caminho para que a gente possa ter um caminho que nos faça parar de projetar nos outros o que nós precisaríamos assumir em nós mesmos. A projeção sempre é uma transferência de algo que eu devo fazer para algo que o outro vai fazer ou não. Então, parar de projetar. Isso ajuda a não criar uma relação tóxica. Não projetar no outro questões pessoais nossas. Segundo é desprender-se do outro. Não ficar em função das pessoas. Não ficar em função... a gente fica muito em função do externo, do que o outro pensa, do que o outro fala, a questão moral, a questão preconceituosa. Pois o preconceito vem de uma crença social. Então, nós achamos que as pessoas, quando a gente já não tem um preconceito, todos nós temos preconceito sim, e deveríamos assumir isso para poder diluir o preconceito. O que é preconceito? É julgar antes o conceito, quer dizer, ter algo, uma opinião antes de
conhecer uma pessoa ou algo de pensar naquela pessoa, ou não aceitar uma atitude de uma pessoa. Bom, eu posso até não aceitar, mas eu devo respeitar. O respeito é um princípio de sociabilidade. Eu posso conviver em sociedade na medida que eu respeito os limites e a liberdade do outro. A minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa. Abrir mão do julgamento pessoal. Parar de se julgar para parar de julgar os outros. Tem coisas na vida que a gente faz, tem coisas na vida que a gente se arrepende, tem coisas na vida que a gente, por imaturidade, a gente fez quando era jovem. Tá bom, não precisa se martirizar por isso, já passou. E eu vou aprender com esses erros ou com acertos que eu posso ir por um caminho que estou acertando ou eu posso ir por um caminho que eu devo mudar o rumo deste caminho. Então depende muito, não é de julgamento, depende muito das minhas escolhas. E um terceiro elemento é reconstruir o seu corpo emocional. Aqui nós estamos muito preocupados às vezes com o corpo material, o corpo da matéria. E aqui nós precisamos cuidar do nosso emocional. Quanto tanto uma pessoa me incomoda, por que me incomoda, quais são as emoções que me provocam as ações das pessoas. Um descontentamento, eu me magoei, mas por que você se magoou, deixou-se magoar, na verdade? Por que você está irritado com a atitude da tal pessoa? Porque você tem que sempre me perguntar, por quê? Para quê? E o que estou fazendo comigo mesmo? Nunca deixe as suas emoções tomar conta de você. Faça com que as suas emoções sirvam você. Por isso, a relação tóxica não começa no encontro do outro e nem no desencontro dos outros. Começa com encontrar a mim mesmo para eu, nos meus desencontros comigo mesmo, curar o que está no meu coração para poder também ajudar os outros na relação da minha cura. A minha cura cura os outros. O meu bem-estar, o meu jeito de ser, a minha alegria vai contagiar as outras pessoas e as outras pessoas irão ser ajudadas pelo meu esforço de ser melhor do que eu sou. Então, nesse segundo vídeo, resumindo, gostaria que proponho a vocês a trabalhar isso. Então, primeiro, um elemento que é as toxinas, elas se dão a partir de mim para com o outro. Segundo, me colocar no lugar do outro para perceber o outro e depois tomar atitudes que não atinjam o outro, porque eu estou deixando que as emoções tomem conta de mim. E terceiro, não ficar em função dos outros, mas perceber o outro, amar o outro assim como ele é. E a minha liberdade termina quando começa a dor.